Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz. Vamos para a parte final da nossa escola sabatina. E a proposta para hoje é o capítulo 11 de 2 Samuel. Um capítulo que narra uma história, um período, um episódio triste, lamentável da vida de Davi. E a leitura anterior que lemos a passada foi exatamente ao contrário. Davi na sua ascensão, mas aqui o capítulo de Samuel é o pecado de Davi, que ele cometeu gravemente durante o período que ele estava vivendo o seu reinado, ou seja, no seu grande ápice do seu reinado, vencendo todas as guerras, prosperando. Mas aí, muitas vezes, quando a gente está lá em cima, se descuida e entra em situações de decadência, né? Mas vamos cantar um hino aqui, se for possível, número 2. Eu ver se me consegue colocar o hino número 2 ou 77. 2, tem o 77. Então, 77. Hino 77 do nosso saudoso pastor Jeconias, sobre a verdade, né? Então vou pedir a minha esposa para me ajudar. Só. Temos ainda muito bela graça do Redentor, que nos amou. Não vacilamos neste caminho que nos chamou nosso Senhor. Seguimos sim ao bom Senhor, dentro das normas que Ele criou. Seus mandamentos vamos guardar, para mentira não se encontrar. Oh, que bondade do Salvador, nos alertando para se tomar o nosso ser em suas mãos, tirando da condenação. Seguimos sim ao bom Senhor, dentro das normas que Ele criou. Seus mandamentos vamos guardar, para mentira não se encontrar. Apresentamos nossos louvores ao Criador.
assim, com gratidão, seguimos sim ao bom Senhor, dentro das normas que Ele criou. Seus mandamentos vamos guardar, para a mentira não se encontrar. Então, amados, para a mentira não se encontrar, né? E a mentira, ela traz muitas consequências. E talvez Davi, por algum momento, esqueceu disso. A mentira se encontrou nele e as consequências vieram. É isso que vamos ler um pouco aqui, Samuel, capítulo 11, 2 Samuel, o capítulo 11. Essa história triste da vida de Davi. Davi estava vivendo o seu período máximo do seu reinado. Tudo ia bem. As guerras ele conseguia vencer, os inimigos estavam sendo debelados, um a um. Mas, infelizmente, Davi relaxou e aconteceu isso. Vejamos o capítulo, vamos ler alguns versículos. De 1 a 6 a gente vê, aliás, de 1 a 5 a gente vê o adultério que Davi cometeu nesse tempo. Vejamos, na primeira seguinte, ou seja, na primavera seguinte, né? Época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e exércitos israelitas, formasse, ou seja, fosse atacar os inimigos. Ele venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Um detalhe aí, nesse versículo, ele ficou em Jerusalém. Não era normal. Davi sempre ia junto com seus comandados, com seus oficiais, seu capitão de guerra, enfim, Davi era um guerreiro e ele ia sempre. Nessa ocasião ele não foi, ou seja, relaxou um pouco, né? Ficou no palácio. E aí vem a tentação. Uma tarde Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Como disse, esse termo tarde é considerado noite, tá? Não é a nossa tarde aqui, que é depois de meio-dia, né? Tarde na Bíblia é noite. Ele dormiu um pouco, depois se levantou e, ao passear pela varanda do seu terraço, dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher e soube que era Betseba, filha de Aliã e esposa de Urias o Eteu. Versículo 4. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la e ele a trouxera. E Davi teve relações com ela. Betseba tinha justamente terminado o seu período mensal, né, de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Veja que situação, irmão, se encontrava o rei agora. O rei que se encanta pela mulher que estava tomando banho no quintal, assim, à volta do palácio. E aí a gente pode... Será que essa mulher não se insinuou? Será que ela não fez de propósito? Bem, é provável, porque ela sabia que tomando banho naquela situação,
era possível que alguém do palácio fosse ver, e o rei viu. Então, tomado ali pelo seu sentimento, pela moça, a mulher, ele manda chamar e ele percebe, ou seja, ele descobre que a mulher é casada. Ele descobre que a mulher é casada. Ele podia ter refreado seu sentimento, né? Colocado um alto domínio, mas ele descobre que ela é casada, de quem é filha e quem é o esposo. Mesmo assim, Natan se relaciona com aquela mulher, e o resultado, uma gravidez. A gravidez que aí ele tenta esconder de quem é o pai, né? Ele tenta esconder que ele é o pai, porque um adultério ali ia custar caro para aquela moça, né? Aquela mulher, Betseba. Ela teria que ser morta. Mas aí Davi bota um plano na mente. Você vê como é que é. Aí você vê, um erro não pode consertar o outro, né, irmão? Não podemos consertar um erro com o outro. Não podemos apagar um pecado com o outro. Esse é o grande erro das pessoas. Vamos tentar encobrir. Deus é onisciente, como diz lá em Salmo 139, Ele vê as profundezas no escuro, seja embaixo do mar, seja nas alturas. Deus tem o domínio, e Davi talvez esqueceu disso. Então vem um plano. A moça está grávida, e agora? O marido está na guerra. E vamos aí, o versículo de 6 a 11 narra um plano que Davi começa a bolar. Davi mandou então esta mensagem a Joabe. Joabe era o capitão lá, era o comandante da guerra. Mande que Urias, o Eteu, esposa de Betseba, né, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. E aí chega Urias. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. E claro, Urias dá seu depoimento. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente para a casa dele, né? Ora, o mensageiro levou o presente, chegou lá, Urias não estava, né? E aí se concluiu que Urias dormiu naquela noite no palácio, ou seja, ao lado do palácio, junto os guardas do rei. Ou seja, Davi começa a montar um plano para se livrar, para que aquele filho fosse considerado do pai da moça, quer dizer, do pai do esposo verdadeiro da moça. E quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, certamente ficou muito preocupado, né? Perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo, por que não foi para casa? Olha, irmão, o plano de Davi. E Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe da frente de batalha, e a arca da aliança está com eles, e o meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e ainda dormir com a minha esposa, ou seja, minha mulher, né? Nunca poderia fazer isso. Ali estava o sentimento de um bom soldado, né? Um bom oficial, num sentimento coletivo de que a guerra deveria ser vencida, e ele sentindo seus companheiros lá na guerra, ele não se sentiria bem em fazer uma festa, ir para casa e até ficar com a mulher dele. Então ele não foi. Então Davi disse: fica aqui comigo o resto do dia. Davi começa a bolar um outro plano para ver se convence o homem a voltar para casa. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia. E no dia seguinte, Davi convidou para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa. Olha, irmão, a ideia de Davi, né?
a astúcia, né? Ele pensou, não, ele estava sóbrio, mas um vinho, a bebida, sempre tira um pouco da nossa realidade, né? Vira uma fantasia, e a gente tira a consciência, diminui um pouco da consciência. E Davi, pensando assim, ele ia para casa, mas mesmo assim Urias naquela noite não foi para casa. Dormiu em alguns quartos que tinha ali para os empregados, para os guardas do rei, né? Ou seja, dormiu no seu cobertor no palácio. E aí, o dia seguinte, ele voltava para a guerra. E aí não tinha mais jeito de camuflar isso, ou seja, de fazer com que ele fosse o pai, né? Ele voltando para a guerra, Davi vai muito mais longe ainda. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Veja, a situação, o próprio Urias leva a carta de sentença de sua morte. Ou seja, a carta que ele levava era dizendo que o comandante deveria mandar ele para a fronte de guerra. Certamente essa carta era uma carta selada pelo anel do rei. Urias não poderia ler essa carta, ou porque talvez não soubesse letra, mas talvez o mais correto é que ela era selada. Ninguém poderia abrir, mesmo quem levava, porque se nesse caso fosse uma carta aberta, Urias podia ler e aí saber do plano, né? Mas o fato é que, irmãos, a carta chega até Joabe, seu comandante, e coloca Urias na frente de guerra, na frente de batalha, onde as batalhas eram mais sangrentas, onde a possibilidade dele morrer era muito grande. E assim não deu outra. Davi, por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava bem mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças e Joabe, e mataram alguns oficiais de Davi, e Urias também foi morto. Davi achou que ali estava resolvido o seu problema, né, irmão? O homem morreu, o filho que nasceria seria do homem que morreu, ou seja, de Urias, e não dele. Não teria como fazer uma investigação. Irmão, como a gente vê aí, primeiro parte aí a gente vê o adultério, né? Primeiro o homem se sentiu atraído por aquela esposa, aquela senhora, aquela mulher bonita, né? Seja lá qual foi a intenção dela, se não foi de propósito ou se foi de propósito, que ela fez, tomou aquele banho ali para o rei ver. O fato é que a Bíblia diz o seguinte: fugi da mulher adúltera. Ou seja, a mulher adúltera, a gente deve fugir dela. Por quê? Porque dificilmente resiste quando você começa a alimentar. Isso está lá em Provérbios 5, 8, diz: fugir da mulher adúltera, porque você não vai conseguir resistir. É o que Deus está dizendo. Inclusive, o Senhor manda a gente resistir o diabo. A gente pode até resistir o diabo, de resistir ao diabo e ele fugirá de ti. Está lá em Tiago 4, 7. Diz: resistir ao diabo, ou seja, encara ele e ele vai fugir de ti. Mas a mulher não. Deus manda a gente fugir desse perigo para que as coisas não cheguem aonde chegou Davi. Mas por quê? A gente resiste o diabo e não, às vezes não resiste a mulher. É porque quando você está lutando contra o diabo, está resistindo contra o diabo, você está com Deus. Deus está te ajudando. Mas quando você está tentando, não quer enfrentar a mulher adúltera, Deus não está com você. Aí é só você e ela. E aí vai depender do seu domínio próprio, muito, e nem todo mundo tem. Então, o conselho do Senhor é fugir. Foge, porque você, inevitavelmente, você vai cair. O que Davi não vigiou e caiu.
A segunda parte aí, que é de 1 a 6, né? Um erro após o outro. Ele já tinha errado em ter ficado com aquela senhora, aquela mulher, a Betseba. E agora, ele tenta encobrir o erro, persuadindo Urias a se fazer como se fosse o pai, né? Ele voltava, ficava com a esposa, e ali não, o filho é dele. Era no mesmo tempo. Ele também não conseguiu. Aí ele parte para o terceiro erro, que é matar o homem. Agora só resta matar o homem, que senão ele vai descobrir. Ele vai vir da guerra, a mulher está grávida. Aí pronto, aí vai dizer que ela é uma adúltera. Se ela não disser quem for, quem é o tal, a mulher que morreria. Mas acredito que ele ia assumir. Mas enfim, ele resolve ir para o terceiro erro, que é colocar o homem na frente de batalha para que o homem morra, né? Urias. Ou seja, um erro não pode consertar o outro. Não podemos acumular um pecado sobre o outro. O ideal era que ele confessasse a Deus, chamasse o profeta, pedisse perdão a Deus, mas ele foi acumulando as situações. Irmãos, não podemos resistir. Se não pode resistir, foge. Mas se chegou ao ponto, pede perdão a Deus. Davi não, ele foi acumulando. E Urias, aqui está no capítulo 14 ao 17, o próprio Urias leva a carta, né? A carta que seria a sentença de morte dele. E ele, infelizmente, morre em consequência do pecado de Davi. Do 22 ao 27, principalmente o versículo final, que diz o seguinte: então os mensageiros foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim: os inimigos eram mais fortes. Essa parte a gente já leu, né? Mas é do 22 em diante que nós temos aí a parte final desse capítulo, o desfecho, né? Então habitaram as flechas no alto das muralhas, e Urias morreu, tá? Continuando no versículo 25, aliás, Davi respondeu aos mensageiros: anime a Joabe e diga que não fique preocupado. Ou seja, olha o cinismo, né? Pois nunca, numa batalha, muitos realmente vão morrer, né? Esse é o resumo. Continuando o versículo 6, aliás, 26, Betseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Ela tinha sentimento pelo marido, apesar daquela fraqueza. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio, e ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho, mas o Senhor não gostou, não aprovou essa atitude de que Davi tinha feito. E Deus, não aprovando, teve consequências, né, irmão? Teve consequências. As consequências, o irmão que gosta de quer ver o desfecho, está lá no capítulo seguinte, que é Natã, o profeta, chega para Davi e faz uma parábola, né, uma espécie de parábola. Chega ao rei e fala para o rei: olha, rei, havia um homem rico e um homem pobre. O pobre só tinha uma cordeirinha, o rico tinha muitas ovelhas e tudo mais. No entanto, esse homem rico, só um resumo para não tomar muito tempo, ele pega a única cordeirinha do pobre e mata para dar aos seus convidados, poupando as suas. E aquela cordeirinha era a única que ele tinha, dormia no seu seio, era como se fosse um animalzinho de estimação. Ou seja, essa analogia era tratando Urias como pobre e Betseba, sua esposa, como a sua cordeirinha. E o rei se indignou e disse que ele ficou vermelhado, disse: olha, onde é que existe esse homem? Se tiver, mande matar. Ele não é digno de viver. E o profeta diz: esse homem é você.
esse homem é você. E certamente Davi caiu em pranto, porque uma coisa Davi tinha era a capacidade de se arrepender, ele era humilde. E continuando, o capítulo diz que o filho morreria. Ele seria perdoado. Natan fala para ele, foi perdoado, mas o filho morreria. Enfim, irmão, um desfecho. E mais ainda, dá uma sentença: Davi, nunca mais a espada sairá da tua casa. Ou seja, ia ser problemática a vida dele, com os filhos, com as esposas e tudo mais. Então, um resumo da história: não podemos tentar vencer, ou seja, curar um pecado com outro. Não dá para esconder um pecado com o outro. A mentira traz desgraça, traz morte, como trouxe para Urias, né? E para o filhinho dele que não viveu. Mas que tragédia na vida de Davi. Mas no entanto, teve a graça de Deus de perdoá-lo, mas as consequências vieram. Então que nós não venhamos cair também nessa situação de Davi, porque as consequências vêm. Deus perdoou, mas as consequências vieram. Isso não quer dizer, Deus perdoou tudo, problema sem problema. Não, vai vir as consequências dos nossos pecados. Então que a gente não venhamos cair jamais nessas ciladas que Davi caiu, né? Por causa de um desejo, veio grandes consequências para todo um reinado e para toda a sua família. Que Deus nos abrace, que Deus nos dê paz, que Deus nos abençoe e nos conceda a sua graça dia a dia. Amém? Que Deus, vamos fazer uma oração para a gente terminar essa nossa escola. Santo, Santo Deus, Criador, poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, nosso Deus, Senhor, estamos agradecidos porque o Senhor permitiu estarmos aqui mais uma vez na Tua casa de oração, aprendendo da Tua palavra. Que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor nos dê alto domínio para que a gente não venha cair em ciladas. Que o Senhor nos dê cada dia o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Que a gente não venha cair nas mentiras, que a mentira não venha ser encontrada em nós, mas que apenas a verdade. Mas que o Senhor também perdoe-nos dos pecados que viemos cometer. Enfim, Senhor, nos concede Tua graça, abençoa Tua igreja, abençoa os pastores, abençoa os que militam nessa obra, para que ela cresça e que Tua verdade também seja semeada em toda a terra. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija em nome do Senhor Jesus. Amém. Tá, vamos cantar um corinho. O irmão Zé Maria vai nos trazer as bênçãos. Nossas lutas deixamos para trás. Neste sábado feliz de amor, temos paz, temos paz, temos paz. Neste sábado feliz de amor, demos paz, demos paz, demos paz. Que a graça, o amor de Deus, a sua misericórdia seja sempre para conosco e derrama o teu Espírito sobre toda a carne, Senhor, principalmente sobre nós, para que o Evangelho seja levado em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma feliz semana para todos.